cantar os hinos de louvor, vamos cantar o hino em louvor e em gratidão. Pela chuva que cai, pela flor do jardim, eu te louvo, e sem eu merecer haver fogo em mim, eu te louvo, eu te louvo. Pelo sol e o mar, por ter quem abraçar, eu te louvo, e por te conhecer, saber que és amor, eu te louvo, eu te louvo. Agora de pé, vamos cantar o hino Eu Te Amo, ó Deus. Eu te amo, ó Deus, e no meu louvor minha alma
querido Deus e nosso amado Pai, ao cantarmos estas palavras e tendo consciência da Tua presença, nos sentimos pequenos, Senhor. Mas ao mesmo tempo Te agradecemos pela honra e pelo privilégio e a graça que nos dás de virmos à Tua presença. Senhor, Te pedimos que nesta hora sejas Tu a dar o poder à Tua palavra. Seja o Teu Espírito a convencer o nosso coração, a nossa mente da verdade bíblica. Sejas Tu a trazer aos nossos corações o desejo de dependermos apenas e só, todos os dias da nossa vida, de Ti. Te pedimos tudo isto e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Para darmos continuidade ao culto desta manhã, vamos cantar o hino que vai ser projetado, Chamados para Servir. Esse olhar que brilha lá no escuro, longe da minha atenção, faz lembrar de graça recebi, de graça devo estender a mão ao aflito que clama sem vislumbrar. Silêncio, será que é só mais uma ilusão que me anima a dar do amor de Cristo, mostrar um pouco de compaixão e servir a quem precisa sem hesitar? Transformar a minha vida no verbo amar. Onde quer que vá, faça o que fizer. Dentro do meu peito só existe um Senhor. Quero viver mais para te seguir, porque fui chamado para servir. E no teu olhar, como poderás esquecer tudo o que fizeste por mim, pecador? E se duvidar a razão do meu viver, sopra em mim um gesto de amor. Dentro do meu peito só existe um Senhor. Quero viver mais para te seguir, porque fui chamado para servir, para servir, para servir. Todos, quantos puderem, vamos nos ajoelharmos para falarmos com Deus. Pai querido, estar mais altos céus, nos achegamos na Tua presença, Senhor, reconhecidos
que em tudo somos dependentes de Ti e em tudo damos graças, Senhor, por tudo aquilo que fazes por nós e por tudo aquilo que Tu és na nossa vida, ó Pai. Neste momento venho suplicar, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha estar presente nesse local de uma forma muito especial e venha utilizar a pastora Milu de forma que a mensagem que vamos escutar possa vir de encontro às nossas necessidades e que realmente o Teu Santo Espírito nos possa tocar no coração e com a sua força possamos mudar aquilo que for necessário para que cada dia possamos viver mais de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Vem, Senhor, ser connosco nestes momentos, que tudo que realmente possamos fazer ou pensar possa servir unicamente e somente para honrar e glorificar o Teu santo nome, que é santo, ó Pai. É tudo quanto peço e agradeço, no nome de Cristo. Amém. De seguida, tal qual tem sido o hábito, vamos passar ao momento da recolha das ofertas e dos dízimos. A missão da oferta de hoje é uma oferta especial para a missão global, mas de início vamos ter uma leitura sobre este tema. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem. Ultimamente, a ideia de investimento sustentável tem-se tornado apelativa. As empresas que se espaltam por uma gestão ética mantêm um equilíbrio entre os recursos que extraem do planeta e o que devolvem. A obra do Evangelho também necessita destes conceitos de sustentabilidade. Jesus disse: um é o que semeia e outro o que ceifa. Ainda assim, não devemos parar na ceifa. Quando as ovelhas são conduzidas ao redil, Jesus ordena: apacenta as minhas ovelhas. Para que possamos transmitir as palavras da vida, devemos primeiro dedicar-nos ao seu estudo, pois todo o que for perfeito será como o seu mestre. Quando nos assemelhamos ao nosso professor, estamos prontos para liderar e servir. As nossas instituições ajudam a promover o crescimento sustentável desta Igreja. O nosso apoio hoje à missão global permitirá que a Igreja leve a cabo a sua missão de semear, ceifar, ensinar, estudar, liderar e servir.
Querido e bondoso Senhor, é com muita alegria, Senhor, que estamos aqui para te devolver os teus dízimos e as tuas ofertas, Senhor. Que realmente cada irmão, Pai, possa sentir a tua bênção na sua vida, Senhor, tal como prometestes, Pai. E também te peço que abençoes quem vai administrar estes valores, Senhor. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estava a ouvir-vos a cantar e não sei se aconteceu o mesmo com aqueles que têm mais ou menos a minha idade, mas estava-me a lembrar que quando eu era assim jovenzinha como vós, ou ainda mais nova, este era um dos hinos que nós cantávamos. Já não o cantava há muito tempo, já não o ouvia há muito tempo. Que o Senhor seja louvado pelo vosso louvor e que realmente o Senhor Jesus possa ser o melhor que aconteça na vossa vida e aquele que seguramente cuidará muito bem do vosso coração. Eu dou as boas-vindas a todos os amados irmãos e irmãs, queridas visitas, estimados amigos ou irmãos que estejam em suas casas ou noutro lugar a ver-nos.
de uma forma particular que o Senhor nos possa abençoar e inspirar esta manhã e também ao longo desta semana especial que teve o início ontem, com este encontro especial de uma semana de oração de jovens. Oramos para que seja pertinente os assuntos que trazemos, para que possam fazer a diferença na vida de todos vós e que jovens e menos jovens sejamos todos perturbados pela palavra do Senhor. Uma palavra de carinho também de estima pelo querido pastor Jorge Machado, que aqui está esta manhã, pastor desta igreja. Querida Sandra, também para ti um beijinho, já não nos víamos há algum tempo. Que Deus te abençoe também, continues a ser o amparo do teu querido esposo e também o vosso filho. Que Deus te abençoe também e bem-vindo a esta casa de oração também. Queridos irmãos, não sei se os jovens se aperceberam, eu poderia não dizê-lo, passava despercebido, mas vou dizê-lo para perceberem o contexto. Quando pensei nesta semana de oração de jovens e havia enviado o cartaz para a direção de jovens poder já ir publicitando aquilo que seriam os temas de cada noite, inicialmente havia um outro tema para hoje. Mas há 15 dias, uma semana, 15 dias, eu estive a conversar com uns amados irmãos. Estávamos a preparar-nos para um ministério juntos e, entretanto, enquanto não estávamos nessa reunião, começamos a conversar uns com os outros sobre a grande dificuldade pela qual a igreja, e quando dizemos igreja, dizemos no geral, está a atravessar. E diante de algumas razões que passava pelos pastores, que passava pela própria igreja, membros, houve uma frase que um irmão disse que me perturbou a partir daquela reunião. Aquele irmão olhou para mim e disse: pastora, o problema é que nós estamos a passar uma crise de liderança. Nós estamos a viver cada vez mais uma crise de liderança. E queridos, eu ouvi a conversa, ouvi os desabafos e posso-vos dizer que fui para casa e aquilo estava a perturbar a minha mente. Perturbava a minha mente porque, por um lado, eu compreendia as razões porque estes irmãos assim falavam, era justo, era correto, mas por outro lado a minha angústia era: mas Senhor, qual é a solução? Constatar factos, todos nós o fazemos. Constatar realidades é fácil nós dizermos. E a solução? E durante algumas noites eu acordava à meio da noite, o Senhor me perturbava e eu tinha que me levantar, já não conseguia dormir mais. 4, 5 da manhã me levantei várias noites seguidas para o Senhor me fazer ver a mensagem desta manhã. E por isso, queridos, para vós, filhos, jovens, quando aquilo que passa adiante de vós, dos vossos líderes, daqueles que estão diante de vós, que têm o dever, a responsabilidade de vos dirigir, de vos fazer conduzir por bons caminhos, às vezes isso não acontece. Às vezes ficamos chocados, boquiabertos, com algumas atitudes e posturas daqueles que outrora foram grandes nomes na liderança da Igreja de Deus. Como resolver? Onde buscar auxílio? Onde buscar amparo? E porque era isto que, ao longo destas últimas semanas, incomodava o meu pensamento, não foi também por acaso que encontrei um artigo público, não tem nada a ver com a igreja, público, que dizia assim: hoje, no mundo globalizado, sente-se o resultado de lideranças torpes, destituídas de significado e consciência das necessidades humanas como um todo. E agora reparem este parágrafo. Em todos os níveis, educacional, político, económico, permitam-me acrescentar eu, religioso, a sociedade clama por uma liderança imbuída do sentimento de serviço. Isto não é nosso. Um artigo público em que diz que o mundo clama em todos os níveis da esfera da nossa sociedade por uma liderança
de serviço. E quando em contínuas pesquisas eu continuei, eu encontrei um artigo que dizia assim: segundo uma pesquisa de 2014, as 3 classes de líderes mais desacreditados desde então, portanto numa sondagem de 2014, são 3. A começar os políticos, já ninguém acredita. Segundo, os polícias, os agentes de segurança, que deveria de ser. E sabem quem é que vem em terceiro? Os pastores. Amados, esta manhã a palavra do Senhor vai perturbar-nos a todos. E com todo o respeito, querido colega de ministério, estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Estamos aqui neste lugar, enquanto ainda é tempo, para nos agarrarmos à graça do Senhor, para um alento a esta igreja, para um alento ao seu povo, para uma chamada de atenção, que não importam os tempos, a tempestade, como sejamos fustigados, fora e dentro, esta igreja tem como ir até ao fim. Amém. Mas temos que saber como. Porque muitas vezes, por não sabermos o como, queridos jovens, vocês têm exemplos de rapazes, de homens, de mulheres, de líderes, que muitas vezes não são aquilo que vós sonháveis que seriam. Muitas vezes dentro da própria casa, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, não é aquilo que nós sonhávamos que seriam. Qual é a solução? Queridos, eu peço para abrirdes a palavra de Deus. Numa das profecias mais perturbadoras que nós poderemos encontrar para o povo de Deus, em Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Há pouco, quando eu vos dizia que várias noites tive que acordar perturbada em relação a este assunto, a primeira vez que o Senhor me acordou e me despertou, veio uma frase à minha mente. E eu tive que escrever logo. Eu ainda não sabia a resposta para ela. Depois tive que ir ver qual era a resposta. Mas uma frase o Senhor imprimiu na minha mente logo. É o título do culto desta manhã. A culpa é dos pastores. 3 pontos. E não só. Ponto de exclamação. Bateu forte na minha mente todas as noites esta frase. A culpa é dos pastores. 3 pontos. E não só. Vamos ver. Ezequiel, capítulo 34. O meu subtítulo aqui diz assim: profecia contra os pastores infiéis de Israel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Irmãos, eu não sei qual de nós se sentiria à vontade, ou ainda hoje se sente à vontade, se um dia destes Deus nos despertasse e dissesse assim: olha, levanta-te, vai lá à convenção pastoral, onde estão todos reunidos os obreiros, e profetiza contra os pastores. Foi uma incumbência que Deus deu a um dos seus profetas. Só Deus sabe as lutas que ele teve, só Deus sabe o grande desafio e a forma como se sentiu diante deste grande desafio. Profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, estou no versículo 2, a meio. Assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? É o Senhor dizendo e tentando interpelar, dizendo: ai daqueles que neste ministério estão passando tempo apenas e só para se apacentarem a si próprios. E o Senhor faz a pergunta de retórica: mas será que os pastores não entenderam, os obreiros não entenderam que o meu chamado é para que apacentem a casa de Israel, as ovelhas do Senhor, o povo de Deus? O Senhor faz a pergunta: como não entender?
E depois o Senhor diz, e vai ao detalhe no versículo 3, dizendo: vós comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, era como o Senhor dizendo: tendes benesses, tendes regalias, tendes o vosso salário, tendes um chamado, tendes trabalho e não o estáis fazendo. Viveis daquilo que é o suporte, que é a vossa própria igreja, que vos sustenta, e não estáis sustentando as ovelhas. Não estáis alimentando as ovelhas do Senhor. E o Senhor vai dizer o que tem acontecido outrora, neste tempo de então, em que no povo de Israel havia uma grande crise de liderança. E o Senhor está aqui a dizer o que eles não fizeram. Versículo 4. A fraca não fortaleceste, a doente tu não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. Irmãos, é como se o Senhor passar um atestado completo de incompetência. O que deveriam de estar a fazer não fazem, e aquilo que não é para fazer, estão a fazê-lo e de forma errada. Irmãos, quando há pouco eu vos falava destas 3 grandes classes que estão em processo de desacreditação, em que o terceiro eram os pastores, o mesmo artigo dizia porque é que há crise no corpo pastoral. Porque é que há crise de liderança. Porque é que cada vez mais as igrejas se questionam, se interpelam, se angustiam, sem saber qual é o rumo a seguir. Porque há uma grande confusão. E são 8 pontos que este artigo dizia porque é que há crise na liderança pastoral. Primeiro, nós estamos a falar no geral, irmãos, e reparem que esta mensagem não é fácil de ser dada, não é fácil de ser ouvida, mas é urgente de ser transmitida. Cada um responderá por si. Não cabe a nós julgar seja quem for, cabe a nós proclamar a palavra de Deus. E este artigo dizia, em primeiro lugar, a crise na liderança pastoral vem porque há pastores não convertidos. E já agora, se em vez de colocarmos pastores, colocarmos a nós também, vejam se isto também nos toca. Pastores não convertidos. 2, pastores não vocacionados. Foi uma atitude pessoal, não foi um chamado de Deus. 3, pastores confusos teológica e doutrinariamente. Irmãos, pastores confusos, que não sabem qual é a trombeta, o sonido que deve ser dado hoje. Pastores que se confundem com grandes estudos, grandes ensinamentos, grandes filosofias, que de grande não têm nada, a não ser levar a igreja à perdição. A começar por eles. Pastores confusos, teológica e doutrinariamente. Pastores emocionalmente instáveis, frágeis, que não têm o seu coração alicerçado em Cristo, que não são capazes de resistir a seja qualquer que for o arremesso, emocionalmente instáveis. 5, até me custa dizer isto, pastores gananciosos. É só o que podem usufruir do seu ministério e não o que podem dar. Pastores magoados e feridos. Pastores que não conseguem resistir a uma palavra mais violenta, a uma atitude mais incoerente, a um gesto mais vil. Pastores que se sentem magoados, se sentem feridos. 7, penúltimo, pastores
preguiçosos. E isto nós temos muito para aprender com a palavra de Deus. E nós temos o tempo, queridos amados irmãos, para dar contas a Deus. Todos daremos contas a Deus do que estamos fazendo ou não estamos fazendo. E por último, pastores em pecado, que durante um tempo é omisso, está oculto, é segredo, é secreto, mas que mais tarde ou mais cedo acabaremos todos por saber. Irmãos, quando nós pensamos nisto, e reparem-se, inicialmente eu não vos dizia, eu quero dizer-vos agora, a mensagem que eu vos trago é uma mensagem de esperança. E vocês dizem assim, uau, por onde? Mas é uma mensagem de esperança e vós ides encontrá-la na palavra como eu encontrei, queridos. O Senhor não nos deixa perdidos no seio da sua igreja. O Senhor não nos deixa perdidos para a eternidade, queridos. Vai depender de vós e de mim, em primeiro lugar. Queridos, porque estes pastores infiéis de Israel não fizeram o que deveriam ter feito? O que é que aconteceu às ovelhas? Versículo 5. Assim se espalharam por não haver pastor e tornaram pasto para todas as feras do campo. Versículo 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Meus irmãos, cada vez mais é fácil, e queridos jovens, para vós o alerta, de porque dependemos exageradamente uns dos outros, exageradamente de uma liderança. Se alguma coisa corre mal, nós afastamos. Deixamos esta igreja, vamos para outra se formos, não ficamos lá muito tempo, depois aborrecemos se calhar na outra e mudamos para a outra e andamos assim, desgarrados. E é verdade, e a palavra agora de Deus diz também, que muito destes amados perdidos pelos outeiros e pelos montes se deve a uma liderança errada. Porque o pastor não cuidou, não visitou, não protegeu, não curou. Por isso é que o Senhor diz no versículo 9, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Queridos, reparem agora o que o Senhor diz no versículo 10. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Irmãos, está aqui o segredo, a começar por aqui, da vitória e da perseverança no caminho de Deus. O Senhor está a dizer, e agora para todos aqueles que eu acho que são quase nenhuns, que possam ter queixas contra os seus pastores, que possam ter queixas contra a liderança da sua igreja, que possam ter angústias ou dúvidas ou tristezas em relação à liderança da sua igreja. O Senhor está a dizer que o pastor, por excelência, quem é? É Ele que cuidará de cada um de nós, irmãos. Amém? Não se esqueçam do Senhor desta igreja. Não se confundam com as pessoas, com as emoções, com as afeições. Há um só Senhor e pastor deste rebanho, que é Cristo o Senhor. E quando nós acreditamos nisto de todo o nosso coração, amados, quando fazemos disto sólido o nosso caminho, base para o nosso caminho, amados, venha quem vier, aconteça o que acontecer, hajam as crises que houverem, permaneceremos aqui até ao fim. O Senhor avisou, o Senhor alertou, o Senhor está dizendo que quanto mais o tempo vai passando, há uma crise em todos os aspectos da história da igreja. Mas o Senhor está a dizer, eu mesmo serei o vosso pastor. E meus amados, quando nós abandonamos as fileiras da igreja,
Quando nós nos inquietamos por alguma coisa, abandonando a nossa congregação, nós não estamos a fazer de Cristo o nosso pastor. Nós estamos a fazer de outros o nosso pastor. No versículo 11, o Senhor diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Queridos, recordam-se daquela parábola da ovelha perdida? Quão disposto está o Senhor a fazer todo e qualquer sacrifício, nem que seja por quê? Por uma só, amados. Deus sabe as vossas lutas, Deus sabe as vossas angústias, Deus sabe quais são os assuntos com que vós vos debateis, Deus sabe. E nem se fosse só por um filho jovem, pequenino, maior, não importa a idade, o Senhor vos buscará. É esta a certeza. O Senhor não vos deixará. Reparem o que é que continua a dizer a palavra do Senhor, versículo 12. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão, tirá-las-ei dos povos, congregarei dos diversos países, introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei, versículo 14, apacentá-las-ei de bons pastos, nos altos montes de Israel, será a sua pastagem, deitar-se-ão ali em boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. Irmãos, permitam-me dizer isto, e queridos jovens, se uma igreja está em crise, se uma liderança está em crise, se o povo está em crise, não é culpa do Deus desta igreja, amados. É porque nós temos nos indo saciar em pastos que não é a palavra do Senhor. É porque temos nos deixado ir com as emoções, com o ai eu sinto, ai eu quero, ai eu não sinto e não consigo. Irmãos, apetece-me dizer isto com todo o respeito, são tretas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, fazemos de Deus o pastor desta igreja, Ele nunca nos dará motivos para abandonarmos o povo do Senhor. Mantenhamos-nos aqui, porque o Senhor desta igreja, até ao fim, por mais dedicação que tenha, querido, pastor Jorge Machado, é Jesus o pastor desta igreja. É Jesus o pastor da igreja do próprio pastor. Ele é o pastor por excelência. Agora reparem, queridos, quando o Senhor diz aqui no versículo 15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Irmãos, quando nós fazemos de Cristo o nosso pastor, não há angústia, não há falta de paz, não há dizer estou desanimado, já não quero mais ir, já não posso. O que é isso? O pastor desta igreja nunca nos deixará desanimar. Estamos aqui por Cristo ou não? Estamos aqui pelo Senhor desta igreja ou não? Reparem o que diz o versículo 16, e agora aqui vem o resto da conversa. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei. Sabem o que é que isto está a lembrar? O ministério pastoral que não fez. Lembram-se quando lemos no versículo 4, não fizeste isto, não fizeste aquilo, então o Senhor está a dizer, eu estou a fazer, eu faço. O Senhor está a dizer, eu busco, eu ligo, eu torno a trazer, eu fortaleço. E agora reparem o que é que diz o versículo 16. E foi esta a resposta que Deus me entregou, amados. E é este o alerta especial para esta manhã também. O Senhor diz, mas a gorda e a forte eu destruirei, pois apacentá-las-ei com... Quero ouvir, irmãos? Justiça. Nós não temos um Deus de quem se goze. Nós não temos o Deus pastor desta igreja que aguenta seja o que for. Nós não podemos trazer desaforo para o nome de Deus e ficar isentos de consequências. Não. O Senhor está a dizer, reparem, se por um lado estávamos a ver este Deus querido, amável, cuidador, protetor, ajudador, e depois Ele diz assim, mas também destruirei. Uau! Então, Senhor, mas destruirei quem?
Irmãos, já não estamos a falar de pastores agora. Agora vamos para o rebanho. Vamos para o rebanho. E o rebanho, o Senhor diz, apacentar-las-ei com justiça, versículo 20. Ou podemos ler o 17. Quando a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Irmãos, palavra do Senhor, nem todos somos ovelhas. Às vezes temos facilidade para criticar uma liderança de igreja, que não está bem, é verdade. Mas muitas vezes nos esquecemos da nossa própria condição. Muitas vezes não temos o Espírito de Deus sobre nós a perturbar-nos sobre o nosso próprio estado de alma e de espírito. E por isso o Senhor diz, versículo 18, acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? Não vos basta terdes bebido em águas claras, a vez de turbar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, bebem o que haveis turvado com os pés. Agora reparem, irmãos, queridos jovens, o versículo 20. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. E agora, irmãos, se não fosse claro, Deus ainda torna mais claro o estado do rebanho da igreja do Senhor. Versículo 21. Visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Irmão, como é que está o rebanho? Pacífico? O que é que o Senhor está a dizer? Que as que são mais fortes são aquelas que dão empurrões e com os chifres empurram e magoam aquelas que são mais frágeis. Sabem, quando eu estava a ler este versículo, lembrei-me daquele de Gálatas do apóstolo Paulo. Era uma situação muito triste, mas o apóstolo dizia assim, vós que vos mordeis e vos devorais uns aos outros. Isto ninguém nos está a ouvir, pois não? Irmão, acham que é possível nós sermos salvos quando dentro da própria igreja há pessoas e irmãos que não se podem sentar ao lado um do outro? Acham que alguma vez nós seremos salvos, que mesmo que um pastor esteja falhando na sua liderança, seja quem for, nós estamos a sucumbir por invejas, por rivalidades, por contendas, por falta de perdão, empurrando-nos uns aos outros, magoando-nos uns aos outros. Seremos salvos assim, irmãos? Não. Então não justifiquemos o estado do rebanho pela falta de uma correta liderança pastoral. Ainda ontem eu dizia aos nossos filhos, aos nossos jovens, há quantos anos nós ouvimos a mensagem, queridos? É alguma coisa de novo? Não. Sabemos tudo? Sabemos. O que é que falta? É a prática daquilo que nós sabemos, irmãos. É jejuar, comungar com Deus, lutar com o Senhor para que aquele sentimento que em mim existe em relação àquele irmão seja tirado por Ele, irmãos. Não é normal nós andarmos às entroncadas uns contra os outros, queridos. A culpa pode ser dos pastores, mas não só. Porque todos nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. Todos nós teremos que comparecer diante do Senhor, não nos justificando pelos outros, mas pela minha atitude. Mas também para estes que têm queixas contra os seus irmãos, ainda agora eram os que tinham queixas contra os pastores. Deus é o pastor. Agora aqueles que têm queixas contra os seus irmãos. Versículo 22. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina e julgarei eu, o Senhor, entre ovelhas e ovelhas. E nós ainda nos sentimos no direito de dizer este é aquele, aquela é isto e o outro é aquilo. Quem é que julga, irmãos? Quem é que tem direito a julgar no seu rebanho? É o pastor desse rebanho. E por isso o Senhor termina este capítulo dizendo no versículo 30 e 31, saberão, porém, que eu sou o Senhor, seu Deus,
que estou com eles e com elas, e que elas são o meu povo, ou seja, as ovelhas, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o Senhor vosso Deus. Sabem, irmãos, o que é que eu vejo neste versículo? É como que o Senhor dizendo, queridos, eu sei que sois homens e mulheres. Eu sei que tendes toda essa tendência humana para não ultrapassar as coisas que magoam e que ferem. Eu sei que tendes na vossa natureza humana tudo para desanimardes, para desistirdes, para deixardes. Mas eu sou o vosso Deus. Amém? E quando nós nos fixamos, novamente eu digo, irmãos, não nas ovelhas desta casa, não no líder desta casa que Deus assim indicou, mas no Senhor desta igreja, nós iremos até o fim, até o fim, até o fim. E sabe o que é que o Senhor me mostrou? A conclusão desta mensagem. Quando eu estava aflita no meu pensamento e chorava, Senhor, nós temos que dar muitas contas a Deus. E há muitos amados líderes, queridos nossos, que têm caído em pecado. Pecado visível, público, que todos nós falamos, cochichamos, devoramos os seus ossos, porque não queríamos nem pensávamos que alguma vez alguma coisa dessas horrenda pudesse acontecer. E depois andamos para aqui todos magoados, todos desistidos, todos, perdoem-me a expressão, queridos irmãos, com todo o carinho e todo o amor, somos uns hipócritas. Porque entramos numa mesma assembleia e se pedirmos para orar para aquele e aquele irmão, não oramos, não cumprimentamos. Somos uns hipócritas, irmãos. Quando nós tivermos vitórias em Cristo, o Deus desta igreja, o Senhor trará poder à sua igreja. O Senhor trará poder à nossa vida. O Senhor, Ele irá derrotar o inimigo. Enquanto estivermos nestas brincadeiras, queridos, e acusa este e acusa aquele, isso não é de cima, é de baixo e somos entre nós, não teremos vitória. Segredo. E foi o resto da revelação. Ezequiel, agora o capítulo 37, não o vamos estudar todo, não temos tempo. Mas vocês conhecem qual é o contexto da profecia de Ezequiel 37? O profeta é ordenado por Deus para ir caminhar e ver um vale de quê? Ossos secos, sequíssimos, diz o Senhor. E reparem que ao longo de todo o capítulo, o Senhor fala, os ossos estavam todos espalhados, depois diz que os ossos se juntam uns aos outros, passam a ser esqueletos, e depois passa a pele e as veias e tudo os tendões e passam a ser cadáveres. Qual deles o melhor? Não há vida em ossos, não há vida no esqueleto, nem há vida num cadáver. E meus queridos, quando nós olhamos para esta profecia de Ezequiel 37, o Senhor diz quem são estes. Vamos ao versículo 11, 37, 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são alguns da casa de Israel. Corrijam-me, irmãos, em voz alta. Todos os da casa de Israel. A começar pela liderança e a terminar por aqueles que são liderados. Todos somos ou poderemos estar nesta condição de ossos sequíssimos. E meus queridos, por isso é que diz o resto do versículo 11, eis que dizem os nossos olhos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos terminados. Irmãos, às vezes as conversas que temos entre nós, dizer, ai, a nossa igreja, o que era a nossa igreja, o que está a nossa igreja, como éramos nós, como estamos nós, pois é. E a culpa é de quem? Irmãos, temos que ter a coragem para nos vermos neste espelho, amados. Não é ter a coragem de apontar o dedo, de chamar nomes, de desanimar jovens irmãos e irmãs que estão frágeis na sua caminhada. Isto não é preciso coragem, queridos. Isto é maldade.
a essência do ser humano mau no seu coração. A coragem que nós temos que ter pela graça de Deus é receber do Senhor, reparem irmãos, o que o Senhor diz no versículo 14, e aqui está o segredo. Versículo 14 do capítulo 37. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Irmãos, o segredo para a vitória de uma vida espiritual que traga graça, alento a cada um de nós, não está nas pessoas, irmãos. Não está naqueles amados que até de todo o coração gemem e choram para liderar esta igreja até o fim. Não é aí que está o segredo da vitória, queridos. O segredo da vitória para estarmos vivos em Cristo, tanto os pastores como as ovelhas, é permitir que o Espírito de Deus habite no nosso coração. E sabem, irmãos, Ellen White tem 2 citações curtas, mas preciosas. Uma delas diz assim: não é o agente humano que inspira vida aos crentes. Sabe o que isto quer dizer, irmãos? Por mais devoto e carinhoso que eu sei que é, querido pastor Jorge Machado, à sua igreja, por mais que queira fazer seja o que for, não é no pastor que há vida, é na palavra que ele emite, é no Espírito que vai atrás dessa palavra. E meus queridos, se nós não nos estamos alimentando da palavra ao longo da semana, queridos jovens, queridos filhos, não há vitória. Não pode haver vitória. E a outra citação de Ellen White no Serviço Cristão, página 41, diz assim: a esperança da igreja é a vivificante influência do Espírito Santo. Amém. A esperança para uma igreja não está num pastor, não está numa liderança. A esperança para nós como irmãos em nos darmos, comungarmos mutuamente, não está em nós, irmãos. Por mais que nós tentemos, há coisas que nós não conseguimos ultrapassar na nossa natureza. Já descobristes isso, irmãos? Mas o segredo, e como diz Ellen White, a esperança da igreja está na vivificante influência do Espírito Santo. E quando a nível individual nós buscarmos a Cristo, tanto ou mais quanto nós buscamos outras coisas que estão ocupando o nosso pensamento e o nosso dia-a-dia, irmãos, quando chegarmos a isso, nós até poderemos ouvir que a liderança está em crise, até poderemos ouvir que outros nos chamam Babilónia, porque também há momentos e aspectos no seio da nossa igreja que não estão bem, mas nada disso servirá para deixar este remanescente até ao fim. Porque este remanescente é Laodiceia, a última igreja que o Senhor disse. E o Senhor disse, e continuará a dizer, a Ele compete de separar o trigo do joio. Porque ambos têm que crescer até quando, irmãos? Até haver uma reunião de conselho. Uma reunião administrativa. Não. Até o fim, o Senhor diz. Ficais chocados pelo que acontece no seio de Israel? Claro que sim. Abala-nos profundamente? Claro que sim. Choramos? Claro que sim. Mas nada disso, quando fizermos de Cristo o nosso pastor, servirá para abandonarmos as fileiras desta igreja que permanecerá até ao fim pelos méritos de Cristo. Queridos jovens, queridos irmãos, faço um desafio para vós esta semana. Venham à casa do Senhor. Permitamos que o Espírito de Deus nos perturbe enquanto é tempo. E façamos destas palavras não motivos para apontar, ou melhor, para apontar para a gente. Olha, os dedos todos. Pegar nesta palavra e apontar. Para que seja esta palavra a fazer o diagnóstico a nós, para vermos o medicamento que precisamos, para que se alguém estiver sucumbindo do meu lado, eu não possa ser mais um que derrube, mas possa ser aquele que segure, que anime, que fortaleça em nome de Cristo. Amém. Para terminar o culto desta manhã, vamos entoar o hino número 506, Fortalece a tua igreja.
Vamos cantar de coração. O que é que o Senhor fará? Fale-se vitoriosa, triunfante no conflito maior. Contra o mal. Irmãos, com força agora e certeza. Dá-lhe forças na jornada. Estamos aí para onde? Para onde, irmãos? Para lá. Queridos, que diz o Senhor? E que estás, vós e eu, cada um de nós. Quando o quê, queridos? Senhor, queremos estar preparados quando Cristo regressar. Queremos pedir-te, Senhor, esta manhã, que a Tua palavra nos envolva tão profundamente, que vivifique a nossa alma, Senhor. Que traga alento a cada um de nós nesta peregrinação que por vezes é tão difícil, Senhor. Ó Pai, levanta-nos a todos nós. Traz vida a cada um de nós, Senhor. Senhor, sopra sobre nós a força do Teu Espírito e que nos levantemos com um exército numeroso, não para condenar, não para criticar, não para tropeçar, mas para vencer juntos em Cristo Jesus. Ó Senhor, abençoa os Teus filhos, Senhor, os jovens, os nossos queridos desta igreja. Ó Senhor, enquanto é tempo que os nossos filhos percebam que não há melhor amigo do que Tu, Senhor, que não há melhor líder do que Tu, Senhor, que não há melhor companheiro do que Tu, Senhor. Traz vitórias aos nossos filhos e que os mesmos, pela graça de Jesus, se virem o pai, a mãe, o pastor, o amigo, o ancião, o diretor de jovens falharem, Senhor, que eles nos perdoem, Senhor, que eles se levantem em Ti, Senhor, e que sejam eles dirigentes futuros Teus, dependendo apenas e só de Jesus. Senhor, traz-nos vitórias. Entregamos esta igreja a Ti porque ela é Tua. Entregamos a nossa vida a Ti porque ela é Tua. Entregamos tudo, Senhor, porque és tudo para nós. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar a Igreja amanhã às 8 horas da noite a podermos assistir a uma nova mensagem da pastora Milu que terá o título A Carreira Profissional. Continuação de bom sábado.